Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Todo mundo me escuta bem? Todos me escutam bem, gente? Sim. Obrigado. Só aguardar o pessoal chegar para a gente já começar. Colocando aqui a nossa linha de hoje. Está abrindo aqui. Deixa eu ver, enquanto o pessoal chega, vou ficar aqui só esperando com vocês, tá? Vou abrir a aula de novo, que ela está demorando para abrir. Enquanto o pessoal ainda ingressa aí na nossa aula. Então vamos lá. O pessoal depois chega, a gente continua. Nossa aulinha de hoje, já a parte de avaliação do paciente geriátrico, né? Quem esteve comigo ontem, gente? Alguém que já esteja aqui? O pessoal que ainda vai entrar, esteve comigo ontem na prática? Eu. Ai, ótimo. Então, a gente falou muito ontem sobre o paciente geriátrico, né? A gente tem que lembrar que o paciente geriátrico, como eu relatei ontem para alguns, e vou relatar semana que vem, né? Ele é, de um modo geral, um todo. Pois você pode encontrar o paciente geriátrico no seu ambulatório, você pode encontrar o paciente geriátrico no seu estúdio de Pilates, você pode encontrar o seu paciente geriátrico numa casa de repouso, você pode encontrar o paciente geriátrico no hospital, enfermaria, assim como também num hospital e dentro do centro de terapia intensiva. Então, ele é um como um todo. O que eu falei para vocês que o paciente geriátrico ontem, a gente até relatou, ele sempre vai chegar com uma queixa principal, mas se deixar, ele vai relatar o quê? Dor aonde? Algum problema onde? No seu corpo todo. Não foi isso que a gente relatou ontem? Foi isso que a gente comentou ontem, né? Então a gente tem que ver o paciente como um todo. Então tem que lembrar desde da avaliação que vocês já tiveram lá de ortopedia, de cardio, de pneumo, os testes ortopédicos que a gente citou ontem muito, né? Mas acredito eu, não sei, se der, a gente vai focar um pouco mais neles também, um pouco mais para frente, tá? Mas que a gente venha buscar. Por quê? O que eu relatei ontem, né? Muitos relataram durante a prática. O paciente, a gente vai ter que fazer essa avaliação toda, né, no paciente quando a gente estiver já atuando, professor? Necessariamente não.
Sinceramente, o paciente ele já chega com uma queixa principal para você, né? Mas tem que fazer uma breve avaliação de modo em geral, né? E depois já passar para a queixa principal dele. Se a queixa principal dele é ombro, tornozelo, joelho, uma queda da própria altura, não sei, né? Aí a gente foca mais na avaliação daquela queixa principal que ele nos procurou. Ok, gente? Podemos começar? Sim, professor. Ok. Deixa eu só colocar um pouquinho melhor aqui a câmera. Então, vamos aqui que mudou. Vamos lá. Então, como sempre, igual como a gente viu no semestre passado, vocês vão ter que criar na cabeça de vocês, pois em muitas clínicas já tem até sua própria ficha de evolução, né? Mas como eu relatei até ontem, quando vocês forem para... Foi o exemplo que eu dei ontem. Vocês forem para uma... Vocês formaram, tudinho direitinho, graças a Deus, crefito na mão, trabalhando, e você é chamado para um home care, vai atender um particular. Você vai chegar na frente do paciente com uma ficha de evolução. O que vocês acham? Seria isso cabível até para você como paciente até também? O que você acha? O que vocês acham? Não. Acho que não, professor. Acho que seria bem mais viável já ter essa avaliação prévia já na cabeça, né? Ele fica muito mais direcionado para onde a gente vai atender, até mesmo fazer testes ou não, né? Mas sempre é importante, né? Quando você for criar lá para a sua clínica, para o seu atendimento, tá? Principalmente na clínica a gente pode ter ficha, como a gente tem em hospitais, como a gente tem em vários serviços. Mas é importante a gente ter essa avaliação já prévia na nossa cabeça, tá? Então, nome, idade, o leito aqui eu coloco se for um hospital, uma clínica, até lá no ambulatório 6, ambulatório 7, tá? Onde vocês atendem mais os pacientes de vocês. É muito importante a gente saber a data de internação ou a data que ele veio para a nossa clínica, ou seja, começou o atendimento, né? Ou a gente sabe um pouquinho mais do prognóstico, pelo menos ali dentro de uma clínica, no estúdio de Pilates. Então, a gente pode estar tendo melhor, traçando até melhor esse plano para esse paciente, tá? Data de cirurgia, eu coloquei aqui, se ele realizou alguma cirurgia ou não, tá? Se todos me escutam bem? Sim. Ah, tá, porque tá mudando muitos nomes aqui na frente. Se cair qualquer coisa, tá? Manda mensagem, mas deve me avisar aqui também. Data de cirurgia, muito importante a gente saber, tá? Quando ele procura vocês, pode ser no seu ambulatório, no estúdio de Pilates, no seu espaço de musculação terapêutica, não sei, tá? Então é muito importante se ele realizou alguma cirurgia, tá? Que vai impactar naquela queixa principal que a gente vai chegar aqui, ou não, tá? Ele pode estar com uma dor no ombro e falar, realizei uma apendicite. Tá, a gente coloca lá, mas a gente sabe que não vai impactar naquela dor do ombro, ou joelho, ou tornozelo que ele vinha a trazer para a gente, né? Queixa principal, tá? Como a gente já relatou até desde o semestre passado, a principal dor, o que ele está se queixando no momento que veio nos procurar. Ah, eu tenho uma dor de tornozelo que a dor está tudo bem, mas está me incomodando a andar. O que é o principal? O andar dele ou a dor que está levando esse caminhar que o incomoda, né? Então, é muito importante saber isso do paciente, o que está lhe incomodando, o que trouxe ele até nós, né? História da doença atual ou até familiar. História da doença atual, vamos dizer, a gente já deu esse exemplo aqui do tornozelo. O que foi que aconteceu? O que levou ele a ter algum acidente? A ter um tropeço, não sei, durante seu caminhar, está trazendo essa dor, né? E o caminhou até nós.
Familiar, a gente sempre pergunta para o paciente geriátrico, muito importante, para saber mesmo até se aquele paciente, quais são as principais patologias que a gente pode encontrar nesse paciente geriátrico vindo de uma história familiar. Digam aí, gente. Pense no paciente geriátrico, tá? Hipertensão, Hipertensão, isso, o que mais? A gente até fala aqui embaixo, ó. Diabetes. Diabetes, o que mais? Pensa no paciente geriátrico, isso mesmo. Muito importante. Câncer, professor. Câncer, muito importante, isso mesmo. O que mais? Pensa um pouquinho lá para a neuro. Vocês podem pegar paciente geriátrico ali na neuro. Alzheimer, Alzheimer, importante. Parkinson, o que mais? Um A. V. AVE. AVE, né? E aí a gente separa lá, AVC isquêmico, hemorrágico, tudo bem. Mas é importante te perguntar, né? Quem for seguir para a área de neuro, principalmente é importante saber. O paciente já teve, ele teve um AVC na família. Já teve alguém que teve algum AVC? Teve a avó dele, ou seja, minha bisa, faleceu de AVC. Então, pode ser que ele tenha mais outros? Pode. Foi essa semana eles chegaram a me perguntar, né, sobre o infarto até. Um paciente ele pode ter vários infartos, como a gente viu no semestre passado. Sim, então é importante a gente saber também nesse paciente geriátrico, ele teve alguém na família ou ele mesmo já teve algum infarto, né? Proposta de cirurgia, tá? Ou se já fez cirurgia. Aqui a gente pergunta até mesmo sobre a data de cirurgia. Proposta de cirurgia eu coloco aqui, vocês podem encontrar esses pacientes, como eu já relatei, no ambiente hospitalar, ambulatório, UTI. Então, ele pode ter uma proposta mais à frente de alguma cirurgia, até mesmo como algumas patologias que vocês citaram aqui, né? Eu citei infarto, vocês falaram hipertensão, vocês falaram AVC, né? Então, tem que saber se tem alguma proposta de cirurgia. Passando aqui um pouquinho para a anamnese. Se ele é fumante ou não. Alguém lembra dessa continha aqui que eu ensinei para vocês, anos março, semestre passado? Quem lembra? Ninguém. Uma continha bem simples. Passei para vocês, se o paciente fuma, quando ele parou de fumar, a gente calcula, ou se ele ainda continua fumando, né? A gente calcula, a gente pode ver muito isso. Esses pacientes, principalmente idosos, eles fumam durante sua adolescência, né? E depois param de um determinado tempo. Ninguém lembra? Professor, eu acho que é um número de maços fumado por dia vezes o número de anos. Vezes? Ou número É de massa. multiplicado. O número de maços por dia é multiplicado pelo número de anos que ele foi fumante. Isso mesmo. Vamos lá, vamos calcular até para lembrar todo mundo. Se ele chegou a fumar 2 maços por dia em 10 anos, quantos anos maço ele fumou, gente? Vamos calcular aí. Conta bem simples. 2 anos maço, tá? 2 maços de cigarro, desculpe, tá? Em 10 anos. Depois ele veio pra gente 10 anos depois que ele parou, né? Então, em 10 anos ele fumou 2 anos maços. Quantos anos maços ele fumou esse nosso paciente? 20. 20. Isso mesmo. Só pegar os 2 que ele chegou a fumar por dia, tá? 2 maços de cigarro e multiplicar pelos 10 anos, né? 2 vezes 10, 20 anos maço. Certo, gente? Deu para lembrar? Obrigado, Amanda. E aí, como a gente relata aqui embaixo,
tá? É muito importante de falar se parou, né? Quanto tempo, tá? Como eu falei semestre passado também. Vai voltar as lesões, é muito importante a gente explicar isso para o paciente. Não, e o cigarro já destruiu. A gente tem que trabalhar para cada vez ele ter uma qualidade de vida melhor. Se ele tem hipertensão, diabetes, que a gente até citou aqui em cima, tá? Se ele apresenta já na anamnese, eu começo a observar, tá? Os edemas nas extremidades. Qual é o exame que a gente faz para edemas? Quem lembra o nome dele? Eu posso quantificar ele em cruzes, em bolinhas, em traços. Ontem o pessoal na prática falou. É um sinal. Sinal de cacifo. Isso, nosso sinal de cacifo, onde eu vou lá, faço uma pressão, onde está a área do edema, e observo a volta, né, dessa pele, do edema. Eu posso quantificar isso. Ontem mesmo a gente relatou, né, se esse paciente toma alguma medicação, sim ou não, qual. Ontem teve um caso, né, que colocaram uma medicação também. Eu não me lembro qual foi a medicação, né? Então, tem gente já pensando, já colocando, relatando, lembrando, né, que é muito importante a gente perguntar isso para o paciente, tá? Ontem mesmo, tá? Não foi relatado, mas porque botaram outros casos. Mas é importante a gente observar a tosse, né? O que seria uma tosse eficaz, gente? A gente relatou isso semestre passado. É muito importante a gente saber, porque tem aquele paciente que, mesmo ambulatorial, né, que vai procurar vocês com uma dor no ombro, cotovelo, punho, né? Ele pode ter uma fraqueza muscular respiratória, até por causa de uma obesidade, não sei. E você observa que ele tem uma tosse ineficaz. Como seria uma tosse eficaz? Tem secreções, né? Sedilo, essas coisas. Não. Não? Só a tosse. A Só a secreção. É tosse? quando ele consegue tossir. Isso. Fazer a explosão e, principalmente, se ele tiver secreção, observar a expectoração. Olhem aqui. A expectoração, né? Então, a tosse eficaz é quando ele consegue ter força muscular para puxar o ar e fazer explosão durante a tosse. Ó. Tá? E ele pode Poder estar com a... expelir, né? Como? Para poder expelir, né? Aquela... Isso mesmo, para poder expelir. E aí, se ele expelir, a gente tem a expectoração aqui, ó, e a gente vai saber o quê? A cor, né? Que a gente vai passar com isso também. A quantidade é muito importante. Eu estou atendendo uma senhora no hospital que ela tem grande quantidade de secreção, tá? O aspecto, cor, né? É muito importante, como a gente falou, ó. Mucoide, purulenta, mucopurulenta, hemoptise, né? Quem lembra, como é que é a secreção mucoide? Vamos lá, gente. Semestre passado a gente viu isso, por favor. Vamos lá. Secreção mucoide, aquela secreção branca, né? Purulenta ou mucopurulenta? Quem lembra? Qual foi a pergunta, professor? O aspecto da secreção. A gente tem a mucoide, purulenta, mucopurulenta, hemoptise. A mucoide é aquela secreção branca, quando o paciente expele, aquela secreção meio baba, branca. A purulenta, aquela secreção... A purulenta, né? Esverdeada. Isso, tá? Esverdeada ou amarelada. Tá? A mucopurulenta eu já encontro os dois tipos, amarelo e verde mesmo, onde já dá indício de uma grande quantidade de infecção, né, nesse meu pulmão, isso mesmo. E a hemoptise? Já se diz hemo. Quem lembra? Alguma literatura vocês vão encontrar como Com sangue. hemoptise hemoptoica. Isso, com sangue, isso mesmo, tá?
Os tipos de dispneia, como observamos até do semestre passado, a dispneia ortopneia, a dispneia quando o paciente assume, olha aqui, uma posição reclinada, a platipneia em posição ortostática, essa dispneia, a dispneia agônica ou esternocleidomastoide, aquela que você lembra, semestre passado eu relatei, o paciente fica jogando a cabeça para trás e na exalação volta, porque eu utilizo o que, ó, o esternocleido, tá? Peso, altura, IMC, tá? Ontem mesmo a gente relatou o IMC. O IMC, ele é muito utilizado hoje em dia. Quem lembra que a gente comentou ontem? Não é, professor. Isso, até mesmo contei uma historinha. Então, essa historinha a gente vai relatar semana que vem também, o pessoal que for para a prática, né? Que não é muito utilizado o IMC. E eu mesmo participei de um concurso, né? Onde ainda utilizava o IMC. Aí eu tive colegas, tudinho. Vou contar essa historinha na semana que vem, quem estiver na prática. Tá? Ontem mesmo os colegas já realizaram PA, frequência cardíaca, temperatura, né? Então, quem for semana que vem, né, tem que levar os seus fígados, os seus tetos. Ontem foi muito legal, teve gente que levou oxímetro também, né? Quem tiver pode levar, tá certo? A gente está realizando essa avaliação completa no paciente. A ventilação do paciente, claro, vocês que vão, depois já da faculdade, optar pela fisioterapia, áreas da fisioterapia, ortopedia, até mesmo neuro, né? Basicamente, esses pacientes vão chegar em área ambiente para vocês, né? Mas quem for lá optar pelas áreas mais hospitalares, né? A gente tem que observar se o paciente se encontra em oxigenoterapia, catéter, né? A macronebulização, que a gente viu semestre passado, né? VNI, que a gente relatou semestre passado, ventilação mecânica também, tá? Principalmente o professor Jorge até também relatou. Tipo de tórax, a gente lembrou ontem também, é muito importante durante a avaliação, né? Às vezes o paciente, ele tem um tórax normal, tá? Só que o quê? Pela sua história ainda que ele traz para a gente, pode ser que ele teve uma fratura de costelas, então ele tem uma retração, tá? Ou ele tem um tórax em tonel, ex-fumante, tá? Ou em barril também, né? Ou que ele apresenta um pectus carinato ou escavato, aquela lombada que a gente viu semestre passado, tá? Um abaulamento, muitas pessoas aí, vocês, né, que forem escolher essa parte mais de coluna para estar trabalhando, ou seja, uma parte mais ortopédica, podem observar em suas avaliações algum abaulamento, ou seja, uma deformidade por causa de uma escoliose, tá? Uma lordose, não sei, certo? Gente, qualquer coisa pode perguntar, tá bom? Se eu souber, eu respondo. Frequência respiratória. Quem lembra? Paciente eupneico. Frequência respiratória de tanto a tanto. Quanto? Ontem só relataram o eupneico, não colocaram a frequência. Quem lembra? Até 12 incursões respiratórias por minuto. 12 ou de 12 a tanto, Renan? 12 e pode ser até 20, né, professor? 12 a 16, se eu não me engano. Não estou lembrada. Isso, 12 a 16, está certo, Renan. Mas alguma literatura põe igual a Maria José falou também, 12 a 20. Tá? Eles começam a colocar uma taquipneia, tá? Algumas literatura acima de 20. Tá? Vocês vão encontrar literatura também falando até 18, de 12 a 18. Por que muda, professor? Porque varia da necessidade metabólica do momento de cada pessoa, né? Mas o que a gente sabe na literatura, basicamente, que abaixo de 12 a gente já tem uma bradipneia, ou o paciente está bradipneico, está escrito aqui, ou acima de 20, tá? Ele já está taquipneico, certo? Lembraram, gente?
Ok. Então, vamos lá. O que seria o TAC dispneico? TAC, a frequência respiratória acima, certo? E ele relatando a dispneia. Vocês lembram que semestre passado, eu acho que principalmente o professor Jorge, mas eu relatei também, né? Vocês podem encontrar pacientes com uma frequência respiratória alta, tá? Mas ele quer, é aquele paciente durão, ele não quer mostrar fragilidade, então ele vai estar com uma frequência alta, porém não, está tudo bem, não estou dispneico. Só que na sua frequência, na sua contagem, você relata 25, 28, tá? E o dispneico é aquele paciente próprio que relata para vocês algum desconforto respiratório, tá? Isso é um paciente geriátrico, ele vai relatar da cabeça, fio do cabelo até a unha, tá? Do pé. Ele vai relatar dor, porque ele é um paciente poliqueixoso, né? Os padrões respiratórios, só para lembrar, padrão costal, abdominal, costo-diafragmático, o misto, tá? O paradoxal, tá? E entre outros aí que vocês vão encontrar na literatura também, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre os padrões, gente? Ou não estou lembrado? Só para a gente pular logo para a expansibilidade, lembrar um pouco vocês também. Professor, só que é o mesmo TAC dispneico que o senhor falou? Isso, vamos lá, vamos voltar. O TAC, tá? Já lembra de TAC pineico, ou seja, minha frequência respiratória vai estar o quê? Elevada, né? Acima de 20 incursões, tá? E o paciente ele vai relatar para você a dispneia, tá? Então eu posso colocar TAC dispneico, certo? Ou até mesmo o paciente dispneico é aquele paciente que pode estar numa frequência normal entre 12, tá? E 20, 18, tá? Mas ele mesmo está relatando uma dispneia, um desconforto respiratório para você, tá? Então eu posso colocar na avaliação dele frequência respiratória de 18, porém paciente relatando lá na sua evolução, relatando dispneia. Deu para melhorar, Priscila? Sim, sim. Obrigado. Então, vamos lembrar lá dos padrões. Costal, onde a gente tem mais as musculaturas aqui das costelas. Abdominal, tá? Praticamente eu tenho meu abdômen trabalhando, tá? Não é o diafragma. O diafragma eu vou encontrar aqui, ó, no costo diafragmático, tá? Misto, onde eu tenho o meu diafragma e o costal, tá? Trabalhando. Paradoxal é aquele padrão que eu mostrei para vocês semestre passado, onde o paciente já se encontra cansado, né? Quando ele insufla, ele inspira aqui o pulmão, o abdômen vai lá embaixo, quando ele solta, força o abdômen. Aquele padrão onde o paciente já se encontra com uma frequência respiratória elevada, ou seja, indício, tá? Até a gente encontra ele no final de uma insuficiência respiratória, quase já chegando numa parada respiratória, né? A expansibilidade, ontem mesmo vocês lembraram, alguns lembraram, a gente vai lembrar semana que vem, né? Desculpa, onde a gente realiza a expansibilidade torácica de acordo com uma linha imaginária aqui entre o polegar, tá? Se existe simetria ou assimetria, tá? Da expansibilidade, é muito importante. A percussão torácica, lembrem lá, quem consegue lembrar da percussão? Onde a gente tem que percutir? No espaço intercostal. Isso mesmo, Ana. Obrigado. E a gente pode encontrar o som timpânico, hipertimpânico ou hipotimpânico, dependendo de patologias ou não. Aqui, frêmito, o 33. Professor? Diga. Na expansão torácica, quando ela está simétrica e assimétrica, porque tem a regular e a irregular. Vai depender de literatura. Regular, ele pode ele pode encontrar os dois insuflando no mesmo tamanho, ou seja, dos 2 a 3 centímetros de expansibilidade da caixa torácica. E aí, irregular seria a nossa assimétrica. Um lado ou outro teria uma expansibilidade maior de acordo com alguma patologia ou diminuição de força muscular até mesmo. Ok, Jenny? Ok. Obrigado. Então, vamos lá. Frêmito, lembrar o nosso 33,
nas costas, sair da escápula, tá? Cianose, tá? Muito importante te lembrar. Se tem algum baqueamento digital, se tem tiragens intercostais, tá? O que seria as tiragens intercostais, gente? Te encontre o paciente cansado. O que seria tiragens intercostais? Quem lembra? Pode ser aquele que fala o 33. Então, o 33 é aqui, Maria. Ó, o frêmito. Nosso frêmito. Né? Isso mesmo. As tiragens intercostais, você lembra que eu relatei para vocês? Que aquele paciente cansado, durante a inspiração, eu vou ter a depressão da musculatura aqui, principalmente das costelas, eu vou observar a musculatura trabalhando lá fundo e voltando. Isso são as nossas tiragens intercostais, tá? Os edemas, né, para a gente fazer a palpação, se ele tem dor torácica ou não, relatei semestre passado, saber qual é o tipo, pontada, queimação, entre outros, né? A ausculta, só para a gente lembrar daqui para vocês, tá? A ausculta cardíaca, tá? Lembrar sempre dos focos aórtico, pulmonar, tricúspide e mitral, tá? Os sons pulmonares, muito importante, tá? Ronco, sibilos, estertores, crepitantes, subcrepitantes, ou bolhosos, subbolhosos, que vocês vão encontrar também, tá? A quantidade e frequência das refeições devem ser observadas. A gente relatou isso ontem, tá? Para quem for para a prática. Isso é muito importante a gente perguntar para o nosso paciente, tá? Por quê? Com o passar do tempo, é normal que esse paciente ele tenha uma falta de apetite, tá? Então é muito importante a gente saber. A gente até relatou ontem que tem vezes que o paciente idoso, tá? Ele só vem comer até por causa da companhia, tá? Do encontro familiar. Então, é muito importante a gente perguntar isso para o nosso paciente, tá? Se ele faz algumas dietas especiais, tá? Elas sejam monitoradas. Por que dietas especiais? Tem dieta para paciente com osteoporose, diabetes, hipertensão, entre outros, tá? A capacidade do paciente em se alimentar sozinho é muito importante a gente observar, principalmente nos casos, tá? Com Parkinson, paciente com AVC. Então, isso, quem pegar esse tipo de paciente, é muito importante você observar. Até mesmo, se ele vai à sua clínica, você pode fazer um dia, tá, de terapia, onde você pode levar um lanche para ele observar isso. E, observando, você instruir a família de como deve estar relatando ou fazendo isso em casa, tá? A diminuição do olfato e paladar, como eu já falei, reduz o prazer de comer. Então, é muito importante a gente estar perguntando isso, principalmente para o acompanhante ou até mesmo o paciente. O acompanhante, eu falo que tem paciente com demência, né, com Alzheimer, então é importante a gente estar relatando isso. A xerostomia, olha aqui, é a secura excessiva na boca. Isso a gente pode estar perguntando para esse paciente. Aqui eu trago para vocês, olha aqui, um formulário do Estado, ou seja, um formulário Mini-Mental, tá? Adotado, ou seja, eu vejo como é que está esse paciente na sua capacidade mental de lembrar, tá? Qual é o ano, a estação do ano, a data, o mês. Vamos ver uma outra pergunta aqui, tá? A escrita do paciente. O paciente deve escrever uma sentença, tá? Da sua escolha, de um ponto. Vamos dizer, eu posso pedir para ele em linha reta, escrever até seu próprio nome, ou dar uma frase para ele, tá? Esperar um tempo para ver o que ele lembra, certo? Para estar realizando. Que eu relatei, eu vou buscar um formulário desse e bem provável que a gente faça durante a prática para vocês observarem isso também. Não só esse formulário Mini-Mental, mas o formulário de qualidade de vida também, que eu relatei ontem na prática, e a gente vai ver isso mais para frente também. Então, aqui tem algum formulário simples, tá? Tá no livro aí que eu dei para vocês também. Tá? Eu estou buscando o livro, não esqueci, tá, Priscila? Estou buscando esse próprio livro que eu tirei as aulas para eu dar para vocês, tá? Olha aqui, a memória.
tá? Que já até relatei aqui na escrita. Vamos ver outro aqui. Atenção ao cálculo, tá? Às vezes, você pode pedir uma conta simples para esse paciente, 1 mais 1, tá? Ou até mesmo pedir para ele fazer uma sequência de 1 a 10, tá? A leitura, a repetição, tá? Anotar tempos repetidos pelo paciente, tá? Se ele pede para estar repetindo a pergunta até também, ou se ele repete várias palavras, tá? Uma revisão, tá? Olha aqui, outro quadro que eu trouxe para vocês, de regiões do sistema corpóreo, ou seja, da pele. Observar se ele tem coceira, tá? Ontem mesmo a gente relatou. O que mais eu posso observar na pele, gente? Nós relatamos ontem. Já na parte de avaliação. Se ela está ressecada. Isso. O que mais? Se ela está um pouco assim, pálida. Tem vários. Desidratada. Desidratada, isso. Posso ter escoriações na pele, até porque esse paciente se coça. Posso ter descamação, né? Então, isso é muito importante. Olha, eu digo aqui, pele seca, ictérica, tá? Você apresenta alguma, naquela área, câncer, pode ser um câncer de pele que está crescendo muito, tá? Ela está também edêmica, né? Sim, claro, com certeza. Como a gente falou lá, a avaliação do edema também. Cabeça, se ele apresenta dores da cabeça. Olhos, se ele tem brilhos, se ele tem dificuldade na visão, se ele tem dor, tá? Uma visão mesmo periférica, como diz aqui, tá? Por várias patologias que eu vou colocando ao lado, tá? Ouvido, perda de audição. A perda de audição, gente, é muito frequente no paciente idoso. Então, por isso, cada vez mais a gente, quem vai mais trabalhar com esse paciente idoso, tem que ter o quê? Muita calma e expertise, tá? Para lidar com esse paciente. Certo? Professor? Diga. E a questão da audição, né? Eu tô com meu pai, né? Ele colocava o ouvido bem perto, assim, eu digo, acho que meu pai tá com perca de audição. A gente tem que observar mesmo, né? Isso, com certeza. Observar e levar para fazer um exame, né? Que calcula quanto de perda de audição esse paciente já teve, tá? Ou até mesmo o médico ali, ele vai indicar para um aparelho auditivo ou não, né? Boca, como até a gente falou, tá? Se ele tem ardência, dor, tá? Na dentadura, é muito importante isso, tá? Ou se ele apresenta dor na sua mastigação com a dentadura, aí eu pergunto para vocês, esse paciente vai querer comer ou não? Não. Não, né? Se ele já tem essa diminuição do paladar, ainda tem dor, aí ele não vai querer comer, tá? Garganta, se ele tem disfagia. Qual patologia que eu posso encontrar uma disfagia muito grande, gente? O que seria disfagia? Primeiro, dificuldade de Engolir? deglutição. Isso mesmo. E qual que seria a patologia que vocês mesmos já relataram aí? Que pode dar uma grande dificuldade de deglutição para o paciente. E aí é muito importante a gente estar trabalhando junto com a fono também. O Alzheimer, professor, ele também prejudica a deglutição. Alzheimer, a gente pode encontrar. O que mais? A VE. A gente vê muito no paciente a VE também. E no paciente com Parkinson. Até também. Tá? Mas isso já é da idade. Com essas patologias é o quê? Acelerado. Tá? Ó, pescoço aqui também, se ele apresenta dor. Tá? Uma artrite cervical, não sei. Certo? O peito, dispneia, como a dieta relatou, se ele relata dor. O sistema cardiovascular, dispneia noturna. Tá? Sistema gastrointestinal, se ele tem constipação, se ele tem até refluxo, né? Muito importante a gente estar perguntando isso, tá? Geniturinário, tá? Ontem mesmo a gente relatou que teve gente que colocou que estava avaliando uma pessoa, não? Eu falei, gente, se é mulher, é muito importante a gente perguntar sobre o aparelho urinário. O que eu relatei para vocês? O que a gente comentou ontem? As duas turmas a gente relatou isso. Do sistema urinário.
que é muito importante, que também, e aí a gente identificando, já entra uma área da fisioterapia. Quando ela tosse, quando ela faz, principalmente mulheres. Perca de urina, né, professor? Isso, perca de urina, se ela tosse, tem alguma perca de urina durante um esforço, né, que pode gerar uma insuficiência, tá? Urinária. Uma infecção urinária, desculpe. Tá? O sistema músculo-esquelético apresenta dores na coluna, tá? Ou musculares em geral, tá? As extremidades até também inchadas, como a gente já viu, membros superiores e inferiores. Neurológico, e a gente vai entrar numa área que a gente depende de muitos outros fatores. Vamos lá. Distúrbio do sono, olha aqui, neurológico. Se teve alguma síncope, tá? Mudança do estado mental, com febre, ou até mesmo sudoreses, tá? Excessiva durante a refeição. É muito importante estar observando, perguntando e avaliando isso no paciente neurológico. Olha aqui, eu trago para vocês também algumas manifestações clínicas da depressão no idoso. O seu humor, tá? A falta de autoconfiança, certo? Olha aqui, manifestações somáticas, retardo psicomotor, fadiga, agitação, anorexia, manifestações, olha, psicóticas, tá? Desilusões. Hoje mesmo a gente tem no Brasil um grande aumento de doenças psicológicas e psiquiátricas, né? E aí eu pergunto para vocês, um paciente idoso que se encontra num lar, tá? Vamos colocar aqui, como alguns já fizeram visita comigo, lá no Pão de Santo Antônio. O Pão de Santo Antônio é um local para idoso muito bom, mas tem aqueles idosos que se sentem retraídos, que não gostariam de estar ali, gostariam de estar na sua casa. Como é que vocês me relatam que vai estar um paciente desse psicologicamente? Destruído, né? Muito abalado. Então é importante a gente ver isso no idoso. Até mesmo aqueles pacientes que têm visitando lá de idosos, têm visitas frequentes, tá, de seus familiares, mas não gostaria de estar ali, gostaria de estar na sua casa, certo? Então é muito importante estar avaliando isso no idoso. Aí eu trago para vocês também, olha, uma escala de depressão, tá, geriátrica, tá? Formulário reduzido, tá bom? A gente pode estar fazendo algumas perguntas para ele, eu vou citar algumas aqui. Você se sente frequentemente importante? Tá? Sim ou não? Você se sente cheio de energia? Você está, olha aqui, a primeira. Você está basicamente satisfeito com a sua vida? Aí eu pergunto para vocês, esse paciente está num lar do idoso, né? Não gostaria de estar. A gente vai fazendo essa escala e aqui embaixo a gente tem um score, tá? Com as pontuações. Então a gente pode dar uma nota, né? Ontem mesmo a gente viu algumas escalas, acho que estão lá na nossa área de prática, para, como eu posso dizer, tá avaliando esse paciente. Aqui é uma escala de depressão geriátrica reduzida, tá? E vocês vão encontrar em literatura várias escalas, tá? Várias escalas para estar avaliando esse tipo de paciente. Professor? Diga, amor. E uma dessas escalas que pode estar usando com pessoas idosas é a escala de Mifio, né? Sim, sim, claro. A gente vai encontrar, vamos dizer, até mesmo no semestre passado eu relatei para vocês e ontem alguns fizeram algumas avaliações de acordo com a escala de Borg. Eu explicando para esse paciente, uma, claro, modificada, eu posso estar avaliando a depressão dele, tá? Posso estar avaliando dor, tá? Ontem estava lá a escala de Eva, se eu não me engano também, tá? Então eu posso estar através, que está aqui também, de carinhas, tá? Que é muito mais prático para esse paciente idoso, está avaliando dor, depressão, psicologicamente, como é que ele está se sentindo hoje, ele vai lá na carinha e marca. A gente vai ver uma escala dessa aqui, bem visual até também. Obrigado, Jenny. O status funcional está diretamente ligado às habilidades funcionais, ou seja, é muito importante observar esse paciente, no mínimo no meu ambiente de ambulatório, no mínimo no meu ambiente
onde eu vou estar atendendo esse paciente, saber das suas AVDs, tá? O que seria AVDs? Vida diária. Isso, atividade de vida diária. E a IVDs? Atividade instrumental, tá? Na vida diária dele, certo? Então é importante eu observar essas duas, tá? Habilidades funcionais que esse paciente vai ter. E aqui eu coloco, tá? Para ele pontuar sobre, tá? O índice de Bartel, tá? Para as suas atividades de vida diária. Vamos lá, eu vou pegar uma... Bora aqui. Intestino, tá? Ele vai marcar 0, 1 e 2, tá? Incontinente ou necessidade de enema, tá? Acidente ocasional ou mesmo se ele consegue continuamente realizar, tá? A sua defecação. E aí a gente vai, bexiga, cuidados pessoais, tá? Necessidade de auxílio para realizar os cuidados pessoais, vamos dizer, vou relatar lá, tomar um banho, pentear o cabelo, escovar os dentes, tá? Aqui é um direcionamento, tá? Não mesmo com essas palavras, tá? Vocês podem estar fazendo as perguntas para o paciente. Claro, as palavras mais fáceis para ele entender, fica mais fácil o seu desenvolvimento, tá? Da sua aferição durante a sua avaliação até mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Vestir-se, se ele depende de alguém, necessidade de auxílio, se ele é independente, tá? Banho, como eu já falei, se ele depende de alguém ou se ele é independente. Alimentar-se, se ele é incapaz, tá? Se ele precisa de uma ajuda, vamos dizer, paciente com Parkinson, acho que vocês já viram aí, já saíram em várias YouTubes e reportagens, tá? Uma colher especial para o paciente com Parkinson e AVC. Vocês já viram isso? Quem não viu, eu vou atrás do vídeo para trazer para vocês. Uma colher especial para esse tipo de paciente, onde ele não tem amplitude todinha do movimento, tá? E aí ela vem até a boca para que ele realize, tá? O seu hábito de alimentar sozinho, né? Aqui uma outra escala, a escala de Lewontin, tá? Para atividades instrumentais da vida diária. Você pode preparar as suas refeições por conta própria? E aí a gente vai marcando, tá? Com independência, tá? Você consegue lavar suas roupas? Você consegue tomar medicamentos prescritos pelo médico por conta própria? E aí é bom lembrar do horário, certo? Você consegue manusear seu dinheiro, tá? Você consegue usar o telefone, uma coisa muito difícil para aqueles pacientes idosos com 80 e poucos anos. Por isso que hoje em dia já tem esses aparelhos celulares até especiais, tá? Para esse público-alvo, né? Então, são várias escalas que vocês podem utilizar, tá? Eu vou estar levando algumas delas para a gente estar realizando lá, vocês estarem realizando entre vocês, tá? Para conhecerem até também, tá? Mas que são várias escalas que vocês podem utilizar durante seu atendimento ou até principalmente durante sua avaliação, né? Durante o atendimento que eu digo, que você pode fazer depois de 10, tantas sessões, avaliar novamente, vamos dizer, com essa escala de atividades instrumentais de vida diária. Depois de 10 sessões, você pode estar pegando a mesma escala para avaliar esse paciente. E ele mesmo está relatando uma melhora ou não, né? É aí que me diz que eu tenho que trocar esse plano de tratamento dele. A comunicação com o idoso é muito importante, como a gente já até relatou, tá? Aí aqui eu relato para vocês. A comunicação do idoso sobre suas dores, tá? Pode ser prejudicada por uma disfunção, tá? Cognitiva, junto com outras doenças. Então, ele pode estar com medo de relatar até também. A sua fragilidade física, tá? Vai prejudicar nossa comunicação. Depressão, alteração na audição e fala, como a gente já disse, tá? E até o seu conceito pessoal, certo?
Eu vou relatar para vocês uma experiência que eu estou tendo essa semana desse meu paciente, relatei ontem com alguns, tá? Sempre quando eu atendo ela é paciente cardíaca. Aí eu peço no final para ela, eu utilizo a escala de Borg simples para ela, só falo que 0 é nenhuma falta de ar e 10 é o máximo, tá? Ela tem 76 anos, tá? Atendo ela, é do SUS, mas o hospital me chama para atender, né? E aí eu sempre pergunto para ela, tem dias que ela acerta, tem dias que não. 0, a senhora não tem nenhuma falta de ar. E 10 é aquela falta de ar que a senhora procurou o hospital, procurou a UPA, que a senhora já me relatou que estava muito cansada. Tem dias que ela não está cansada e ela fala que na escala 9, vamos dizer. Tem dias que ela está cansada e põe a escala lá para baixo, que eu vejo pela sua frequência durante o atendimento, né? Então é muito importante a gente relatar, tá? Até o conceito desse paciente de o que é um cansaço pode ser diferente para ele. Por isso que tem aqueles pacientes, como eu relatei para vocês, que tem a frequência alta, mas quer enganar até mesmo, aquele paciente turrão, que a gente chama. Não estou com dispneia, doutor. Tá? Então, o conceito ele prejudica também essa nossa comunicação. Aqui um diagrama postural, eu relato para vocês, todas as figuras eu tirei do livro, tá? Onde vocês podem estar marcando. É muito comum isso, a gente fazer, ter um diagrama desse na ficha de avaliação, principalmente ambulatorial, onde você vai marcar as principais queixas ou dores desse paciente, tá? Aqui uma classificação de dor, eu coloco para vocês, que é diferente, né? O paciente, como que ele vai relatar a dor? Vamos dizer, uma dor nociceptiva, ou devido traumas ou queimadura, devido a uma infecção ou inflamação, dor, neuropatia, né? Dor do sistema nervoso periférico, tá? Neuralgia pós-hérnia, certo? Claro que isso a gente não vai estar perguntando o paciente, a gente vai relatar durante a nossa avaliação e colocar na nossa ficha, ou até mesmo, eu já relatei para vocês, quando vocês forem atender paciente particular, já ter essa noção que tipo de dor, tá, esse paciente está relatando para a gente. Tá? Aí aqui outros tipos, olha aqui, mistura ou inespecífica, dor de cabeça crônica, recorrente, tá? Síndromes dolorosa, tá? Vasculopatias ou vasculoperiféricas, tá? Por vasculite, tá? Psicologicamente medidas, tá? Desordens somáticas ou até mesmo as dores psicológicas que esse paciente vai ter. A gente já relatou, né, que esse paciente, muitas vezes, ele vai procurar a gente não por uma dor ou por uma dor psicológica, mas ele quer muito mais a companhia, se sentir ativo, se sentir bem feito, né, durante o seu dia a dia. Pois ele pode estar chegando em casa até mesmo e colocam ele na frente da televisão, só tiram de lá para ele comer, volta para frente da televisão, vou dar a descansada dele. Ou seja, ele se sente prestativo nesse caso? Não, né? Aqui eu trago para vocês, como a gente já relatou, uma escala visual analógica, tá? Que a gente pode usar para dores, que a gente pode usar para como que ele está se sentindo no dia. Aqui seria mais para dor, olha aqui. Sem dor, mínima, moderada, severa, muito severa, tá? Pior dor imaginável, tá? E a gente pode estar colocando aqui para ele ir só marcando, tá? Como que está a dor ali naquele momento. Aqui em números, tá? Muito parecido com a escala de Borg, que a gente já utiliza, certo? Aqui com as carinhas, como eu disse para vocês, que tem até lá também, aqui sim eu posso estar utilizando para dor, posso estar utilizando para como ele se sente no dia, tá? Como ele acordou e como ele está agora, no meio-dia, que são meio-dia 10, tá? Como ele se sente agora no momento. Pode dizer que ele pode estar, eu acordei muito triste, estava aqui em 5, né? Mas agora melhorou o dia, já me sinto bem mais disposto, estou aqui em 2, certo? Ou até mesmo esse estado mental, certo? Psicológico. Então, é muito importante essas escalas gráficas para o paciente, tá? Como eu já falei, a gente vai pegar qualquer tipo de paciente,
Complicações comuns relacionadas à dor no idoso, tá? A sua depressão, a fadiga consumida no seu corpo todo vai complicar, ele está relatando a dor para a gente, tá? Perturbações do sono, a gente já viu que aumenta isso também. Dificuldade de deambular, certo? Desconforto esfinctérico, tá? Muito difícil ele relatar, eu não estou com dor, mas eu estou com uma dor aqui, só que é por causa que eu não consigo fazer cocô, ou estou fazendo demais, né? A defecação dele, tá? A reabilitação, ela é comprometida, tá? De acordo com essas dificuldades dele estar relatando, certo? As dores, tá? A gente pode encontrar essas dores, como eu já relatei. Ombro, tornozelo, pé, e assim também na sua caixa torácica, no seu abdômen, entre outros. Aqui eu trago para vocês um inventário para dor, tá? De Wisconsin, certo? A resposta, olha aqui, as questões abaixo, de acordo com as instruções. Vamos lá. Durante a vida, a maioria de nós apresenta dor, de vez em quando, cefaleia, tá? Dor de dente. Você teve, hoje, dores diferentes dessa? Aí ele vai lá e marca, tá? Como eu já relatei, eu vou levar para vocês um questionário, tá? De qualidade de vida e de dor para a gente estar realizando lá durante a prática. Aqui é um tipo delas, tá? E aqui, olha, aqui embaixo, mostrando o corpo todo também. Marque sobre o diagrama, um X, as áreas onde você sente dor, como eu já até relatei no outro slide, né? Onde é a dor mais intensa. E aí a gente pode estar pedindo para ele colocar, de acordo com a escala numérica, que vem ao lado, tá? Ele está colocando um número, tá? Ou a carinha, tá? Referente que está na escala. Aqui, continuando o formulário, tá? Nossa atividade geral, olha aqui, de humor, tá? Aqui já a gente quantificando, tá? Não interfere, 0 até 10, onde quer, interfere totalmente a sua atividade. O seu sono, olha aqui embaixo, tá? Como é que está, certo? Nós mesmos, tá? Já na cidade, nós temos alteração durante o sono, tem dia que você dorme muito bem, tem dia que você acorda 5, 6 vezes durante a noite, tá? Mas aí a gente tem que avaliar, tá? A qualidade desse sono do paciente. Pois a gente já sabe que através da qualidade do sono pode se revelar várias patologias. Teste de performance física, tá? Planilha em pontuação. Ele escreve uma sentença, simular o ato de comer e a gente vai quantificando, tá? Vestir uma jaqueta e tirá-la, tá? Tudo isso eu vou qualificar e quantificar, tá? Como é que está a sua performance física, tá? Depois, para gerar uma performance física ativa, até mesmo como é que está o seu condicionamento, tá? Subir um degrau de escada, olha aqui, subir todas as escadas, girar 360 graus, isso é muito importante para a mobilidade do paciente. E isso mesmo vai dizer para a gente, tá? A gente mostrar para um acompanhante que está levando ele para uma reabilitação, aquele paciente, não, eu tenho 70 e pouco, 80 anos, mas eu quero morar sozinho. Olha, o João, Dona Maria, Antônio, não tem como. Você não tem mobilidade para estar realizando várias atividades durante o seu dia, né? Isso fica mais palpável até para a gente estar relatando isso para o paciente e para o seu acompanhante, seu familiar. Aqui eu trago para vocês o teste de Berg. Prestem atenção. Está um pouquinho alto porque já está gravado, tá, gente? Vocês repararam que o sentado para em pé ela teve desequilíbrio? Sim ou não? Senão eu volto. Sim. Isso, vou até voltar. Quem quiser tirar um fone, porque está bem alto já, é a hora, tá? Vamos lá. Sentado para em pé. Em pé sem apoio. Sentado sem apoio.
apoio. Isso. E em pé para sentar. Em pé. Agora em pé, com os olhos fechados. Agora pode abrir os olhos. Em pé, com os pés juntos. Não dá mais, não dá mais. Fecha aqui. Isso. Agora a gente vai para frente com os braços estendidos. Sozinho, com o braço estendido. Isso. Apanhar um objeto do chão. Vem mais para frente, pode abrir as pernas. Pode abrir a perna. Pode soltar o braço. Pode soltar o braço. Vem mais para frente. Ó, você vai pegar esse negócio aí. Todo jeito. Aqui tá bom? Isso. Você que sabe, bom. Isso. Pode chamar um objeto. Virando para trás. Isso, pode voltar. Agora gira 360 graus. Virando assim que nem você? É. Isso. Agora vem mais pro lado. Mais pro lado. Mais pra frente. Agora coloca um pé. É, em cima. Isso. Volta. Coloca o outro. Isso. Pode sair. Agora vem aqui do ladinho e vai andando um pé na frente do outro. Vou pra lá. Vai pra lá. Não, ó, volta aqui. Volta aqui, vira de frente que nem a tua. Aí você tá. Cuidado aqui. Agora faz assim, um pé na frente do outro. Olhando pra frente. E aí, gente? O que vocês me dizem desse teste? Teste de Berg. Para que seria? O que vocês repararam durante esse teste? Durante o vídeo aí? Professor, Diga. se uma pessoa que tiver labirintite na hora do giro, ela pode acontecer alguma coisa assim? Pode. Mas é por isso que a gente tem o giro durante esse teste, porque é para avaliar. A gente sabe que ela tem uma labirintite, eu não vou deixar ela realizar o teste sozinha. Eu vou estar aqui do lado, sempre dando apoio para ela. O que mais? Qual que seria a finalidade desse teste, gente? Saber se ela tem algum déficit, né, nas suas funcionalidades, né? Isso, a gente vai avaliar como é que está a sua performance física, né? Durante ali algumas atividades. Vai ser performance física de capacidade física. Capacidade física, tá? De condicionamento físico, a gente vai utilizar o teste de caminhada de 6 minutos, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, que a gente já até relatou ontem durante a prática, tá? Dona Elfrida, eu vou querer que a senhora levante, ande até aquela cadeira, vire e sente novamente. Na hora que a senhora for levantar, não pode usar as mãos para levantar. Tá bom? Podemos começar? Quando eu falar já, a senhora vai levantar. E eu vou marcar o tempo. Tá bom? 1, 2 e já! Vira. Pode sentar. Mais um teste, para a gente saber como é que está essa mobilidade dela durante o dia a dia, né? Muito importante a gente estar avaliando isso, certo? Esse também é um teste de Berg, para saber sua habilidade de estar realizando alguma atividade física no seu dia a dia, tá? Aqui eu tenho o teste de alcance. Vamos fazer o teste do alcance funcional com a dona Regina, onde ela vai se inclinar para frente, sem tirar os calcanhares do chão,
e acima temos uma fita métrica para poder medir a distância que ela consegue alcançar. Pode ir, dona Regina. Isso sempre ela deveria ir para frente, tá? Mas você pode ver que ela vai um pouquinho para frente, mas mais para baixo. Pode voltar. Essa paciente tem uma mobilidade boa, principalmente de coluna, quadril, ombro. E aí, gente? Nesse teste de alcance. Alguém? Não, professor. Isso, né? Então é muito importante a gente estar avaliando isso nesse paciente, principalmente se o paciente vier para vocês com dores escapulares, principalmente de coluna, quadril, ou até mesmo um déficit de mobilidade, tá? De estabilidade, tá? Ela tem muita estabilidade referente possivelmente a uma queda, né? Então ela tem um medo, a gente pode treinar esse paciente, tá? Principalmente, muito importante realizar os alongamentos nesse paciente. E aqui, tá? A gente vê a performance física, capacidade física, tá? Relacionada a seu condicionamento cardiovascular. A gente realiza o teste de caminhada de 6 minutos, que nós vamos realizar. Vocês já fizeram, eu estou sabendo, e a gente vai realizar de novo para vocês estarem lembrando. E tem algumas observaçõezinhas que eu já relatei para alguns durante a prática, que a gente vai estar relatando e realizando esse teste, tá? Mais para frente. Gente, obrigado. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum Professor? questionamento? Diga, amor. Os testes que o senhor estava mostrando aí, tem um que é parecido com o Tug Test. Isso. Tem Ou outro... ele é o Tug Test? Não, esse eles chamam tanto de Berg quanto de alcance. Vocês podem encontrar aí também vários testes parecidos, tá? Que vão ter a mesma finalidade. Vamos dizer, aqui o teste de caminhada de 6 minutos, eu tenho uma variação dele, que é também para eu ver a performance física, só que é um pouco mais vigoroso, tá? Que é o Shuttle Test, que eu tinha até recomendado, já tinha até falado para vocês, tá? Que através de vários pontos, tá? Ou seja, do auditivo, ele vai dando um pontinho, pic, pic, e a cada pontinho eu tenho que chegar, tá, numa determinada metragem, mesmo que esse paciente venha a cansar, tá? Então, vocês vão encontrar vários testes na literatura muito parecidos, alguns para mobilidade, alguns para avaliar o equilíbrio, sua performance física cardiovascular, ou até mesmo funcional durante o seu dia a dia. Tá ok? Professor, o senhor está Diga. mandando os slides ou o senhor vai disponibilizar o livro? Então, o livro eu estou correndo atrás, mas as aulas estão gravadas todinhas já na plataforma de vocês. Agora eu já vou colocar a outra, essa aqui que eu acabei de dar. Tá ok? Então, gente, muito obrigado. Enquanto Professor, Oi? disponibiliza esse material para a gente, por favor. Então, já perguntei no grupo aqui dos meus amigos, esse livro especificamente, eu já falei para vocês, a fisioterapia geriátrica, tá? A prática na assistência ao idoso, que eu tirei várias coisas daqui, que tem na biblioteca de vocês, o pessoal não conseguiu achar, tá? Só pagando, tá? E aí eu vou ver se alguém que já tenha, eu já pedi no WhatsApp, vou pedir em outros grupos, para eles me mandarem para eu disponibilizar para vocês. Tá certo? Se possível, professor, o senhor disponibiliza o slide em PDF na plataforma mesmo, ou por e-mail, tanto faz. Então, na plataforma não está indo, porque eles só estão assumindo basicamente nessa forma de YouTube, que foi como a professora passou para a gente. Mas quem quiser... Pode WhatsApp, professor. Pode enviar por e-mail, professor. Ou pelo WhatsApp, tanto faz. Posso, sem problema nenhum. Mas... No grupo dos professores. Então, eu posso enviar por e-mail, aí qualquer coisa, o Sabino põe no e-mail, no WhatsApp, que é de vocês já todos, sem problema nenhum. Mas as aulas estão gravadas e estão lá na plataforma também. Tá bom? Posso disponibilizar sim, sem problema nenhum.
Tá certo? Tá bom, professor. Então, qualquer Obrigada. coisa, qualquer coisa é só Se o chamar. senhor for mandar, manda todos logo. Sim, As, vou as mandar. aulas passadas, né? Isso, vou mandar os 3. Não se preocupe. Tá ok. Tá Obrigada, bom? professor. Até mais, gente. Qualquer coisa é só chamar, tá ok? Tchau. Tchau, professor. Opa, tchau, Professor, tchau. qual seria a roupa da aula prática?